sejam as proposições lógicas simples. Então, nós temos aqui duas proposições, a proposição P e a proposição Q, e ele pede aqui o seguinte: a proposição lógica composta, temos aqui a linguagem simbólica, corresponde a. Então, você vai pegar aqui a linguagem simbólica, vai escrever essa proposição da seguinte maneira: P e não Q. Aqui nós temos o circunflexo, que representa uma conjunção, que é o E, e temos aqui o tio, que representa a negação. A partir daqui, o que eu vou fazer? Eu vou marcar aqui esse conectivo e eu vou procurar dentro das alternativas. Note que na alternativa da letra A, nós temos aqui ó, o OU. Então, nós não queremos a letra A. Na letra D, nós temos o condicional. Temos o se então. Então, nós também não queremos a letra D. Pode ser aqui a letra B e pode ser a letra C. Ambos trazem aqui a conjunção. Ok, encontrei a conjunção. O que eu vou fazer? Eu vou conferir se essa proposição aqui está correta. Nota que nós temos aqui a proposição P. O Brasil é um dos maiores exportadores de café. E ela aparece certinho, tanto na alternativa B, quanto na alternativa C. Então, ainda não deu para a gente definir qual das duas está correta. Só que nós queremos a negação, esse não aqui significa negação, da proposição Q. A proposição Q é: a cafeína faz parte de diversos alimentos. Então, como eu quero a negação, vai ser: a cafeína não faz parte. A negação sempre é junto do verbo, tá? A cafeína não faz parte de diversos alimentos. Então, nesse caso, nós vamos ter aqui a linguagem simbólica sendo descrita na letra B, nosso gabarito. Aqui nós temos a proposição P, o conectivo da conjunção e a negação da proposição Q. Então, gabarito, letra B. Bons estudos e até a próxima. Se os valores lógicos de duas proposições forem iguais, então o conectivo entre as duas proposições, cujo valor lógico é sempre falso, é denominado: letra A, bicondicional; letra B, disjunção; letra C, conjunção; letra D, condicional; ou letra E, disjunção exclusiva. Bom, aqui nesse caso, o ideal é construir a tabela verdade completa, até mesmo para que você possa treinar. Então vamos lá, vamos considerar aqui duas proposições quaisquer, P e Q, verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro com falso, falso com verdadeiro, falso com falso. Aqui são todas as possibilidades. Aí vamos fazer aqui a conjunção, que é o E, a disjunção, que vai ser o OU, vou colocar aqui em cima, ó, E, OU, disjunção exclusiva, que é o OU, condicional. Vamos considerar aqui, ó, se então, coloco em cima, e o bicondicional. Então, primeiro a gente constrói aqui, né, se e somente se. Construímos a tabela verdade completa. Depois, com a tabela completa, a gente faz a análise. Então, vamos lá. Aqui no caso, cada uma tem um segredo, tá? Cada tabela dessa tem um segredo para a gente começar. Então, no caso da conjunção, que é o E, a primeira linha é verdadeira e o restante é todo mundo falso. Então, você vai começar fazendo aqui a conjunção. A disjunção, você vai começar de baixo. Então, a última linha é falsa, porque ambas as proposições são falsas. O restante é todo mundo verdadeiro, tá? O ou, quando os dois são iguais, o resultado vai ser falso. Quando os dois são diferentes, né, no caso as duas proposições, por exemplo, verdadeiro, falso, resultado aqui é verdadeiro. Falso, verdadeiro, resultado verdadeiro. E no caso do sim, então, nós só temos uma linha falsa, que é a segunda. Verdadeiro, então falso, resulta em falso. Só tem essa linha aqui, ó, que vai ser falso. O restante é verdadeiro. E no caso do se somente se, ele vai ser o contrário do ou, tá? Quando as duas proposições forem iguais, o resultado é verdadeiro. E quando elas forem distintas, o resultado é falso. Aí, beleza, você tem a tabela verdade completa de todas as proposições, com todos os... Agora você faz a análise. Se os valores lógicos de duas proposições forem iguais,
vamos marcar aqui as situações onde os valores verdadeiros, falso, falso. Então, o conectivo entre as duas proposições, o valor lógico é sempre falso. Aí eu vou olhar aqui, ó. Mas seja sempre falso. É a disjunção exclusiva. No caso, o gabarito da questão vai ser a letra E, quando nós temos aqui as proposições com os valores iguais e o resultado sendo falso, o que eu tenho é um ou, que seria aqui a disjunção exclusiva. Bons estudos e até a próxima. Sabendo que os valores lógicos de duas proposições simples são falsos, então é correto afirmar que o valor lógico da disjunção entre elas é verdade, da conjunção entre elas é verdade, do condicional entre elas é verdade, do bicondicional entre elas é falso, ou da disjunção exclusiva entre elas é verdade. Bom, aqui nesse caso, o melhor caminho é montar a tabela verdade completa. Então, vamos construir. Dado que eu tenho duas proposições, eu vou colocar aqui todas as possibilidades de valores lógicos. Então, verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro com falso, falso com verdadeiro, falso com falso. Ele está falando exclusivamente dessa última linha, tá? Dado que eu tenho duas proposições simples com valores lógicos falsos. Na conjunção, como é que fica na conjunção? A conjunção é o E. Então, temos aqui verdadeiro com verdadeiro, fica verdadeiro. O restante é todo mundo falso. Aí eu vou vir aqui, olha só. O que ele está dizendo que vai acontecer na conjunção? Está dizendo que o resultado lógico é verdade. O resultado lógico aqui, ó, foi falso. Então, não é a letra B. Quando a gente faz a disjunção entre as proposições, que é o ou, nós vamos ficar com verdadeiro, 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 e apenas a última linha aqui, ó, vai ser falsa. Ele está colocando que a disjunção entre elas vai ser verdade. Isso aqui também não está correto. Vamos fazer agora a disjunção exclusiva. Eu estou fazendo aqui a tabela verdade na ordem certinho, tá? Na ordem de precedência dos conectivos. Então, aqui nós temos o ou, tá? Quando os valores lógicos são iguais, o resultado lógico é falso. Quando eles são distintos, o resultado lógico é verdadeiro. Então, essa é a sequência na disjunção exclusiva. Ele está colocando aqui que na disjunção exclusiva, o resultado entre elas é verdade. E a gente está vendo que é falso. Vou fazer agora o condicional. Condicional só tem a segunda linha falsa. Verdadeiro, falso, resulta em falso, o restante, todo mundo é verdadeiro. Aí eu vou olhar aqui, olha só. Isso aqui foi, a letra E não está correta. A letra C, do condicional entre elas, é verdade. Então, quando a gente analisa aqui o condicional entre duas proposições que são falsas, o resultado lógico é verdadeiro. Então, temos aqui a nossa então, e a resposta é correta. E para finalizar, vamos fazer aqui o bicondicional. Então, dado que eu tenho aqui a tabela verdade do bicondicional, verdadeiro com verdadeiro fica verdadeiro, verdadeiro com falso, falso, falso com verdadeiro, falso também, falso com falso, verdadeiro. Quando as proposições são iguais, o resultado é verdadeiro. Quando elas são distintas, o resultado é falso. Aqui é o se e somente se. É o bicondicional. E olha só, aqui na letra dele diz o seguinte, ó, do bicondicional entre elas é falso. O bicondicional entre essas duas proposições que são falsas resultaria em verdadeiro. Então, realmente, o gabarito é a letra C. Bons estudos e até a próxima. Se os valores lógicos de duas proposições são falsos, então é correto afirmar que, letra A, o valor lógico da disjunção entre as duas proposições é verdade. Letra B, o valor lógico da conjunção entre as duas proposições é verdade. Letra C, o valor do condicional entre as duas proposições é verdade. Ou letra D, o valor lógico do bicondicional entre as duas proposições é falso. Então, vou fazer o seguinte, eu vou construir a tabela verdade de acordo com as alternativas. Então, vou colocar aqui duas proposições quaisquer, P e Q, verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro com falso, falso com verdadeiro, falso com falso.
Então, temos aqui as possibilidades. Aí eu vou construir aqui a tabela verdade da disjunção. A disjunção é o OU. Então, aqui eu vou colocar em cima para a gente saber. E o símbolo é o V. Então, na tabela verdade do OU, só temos a última linha falsa, o restante todo mundo é verdadeiro. Aí, olha só o que a questão está dizendo. Tá? Está dizendo para mim o seguinte, olha, se os valores lógicos de duas proposições são falsos, então essa última linha. O valor lógico das proposições são falsos. Então, né, o que vai ser correto afirmar? O valor lógico da disjunção, que é essa proposição composta, entre as duas é verdade? Aqui no caso é falso, então não é a letra A. Vou colocar um xizinho aqui, ó, marcando que não é a letra A. Letra B. O valor lógico da conjunção entre as duas proposições é verdade? A conjunção é o E. Então, vou colocar aqui em cima. O E só tem a primeira linha verdadeira, né? Quando ambas as proposições são verdadeiras. O restante, todo mundo vai ser falso. A questão está dizendo aqui para mim, ó, que quando eu tiver uma conjunção entre essas duas proposições, o resultado vai ser verdade. Também não está correto. O resultado vai ser falso. Vou colocar também um xizinho aqui. Na letra C, o valor lógico do condicional constrói a tabela verdade do condicional. O condicional é o se então. Entre as duas proposições é verdade. O condicional só tem a segunda linha falsa. O restante, todo mundo é verdadeiro. E aí nós vamos encontrar aqui a nossa resposta. Tá? O condicional entre essas duas proposições, ele é verdadeiro. Caso você já saiba fazer certinho, você só coloca aqui, ó, na letra A. Na letra A você colocaria assim, ó, P, no caso, falso ou falso resulta em falso. Na letra B você colocaria falso e falso resulta em falso. Na letra C, se falso, então falso resulta em verdadeiro, que é essa última linha aqui, ó. Ambas as proposições falsas resultando em verdadeiro. E esse último é o bicondicional. Seria falso, se somente se falso, que resulta em verdadeiro. Eu vou construir aqui a tabela verdade do bicondicional. É sempre importante você estar reforçando a construção da tabela verdade. Então, se e somente se. Bom, verdadeiro com verdadeiro fica verdadeiro. Falso com falso fica verdadeiro. E os dois demais aqui são falsos, tá? E eu vou construir também o ou. Importante demais você construir a tabela verdade. De vez em quando, construir ela em ordem diferente, né? Geralmente a gente constrói primeiro o E, depois o ou, que é a disjunção exclusiva, condicional e o bicondicional. Então, essa ordem aqui você tem que aprender a construir sempre, tá? Em qualquer momento você constrói a tabela verdade. Então, aqui no caso do ou é o contrário do bicondicional, do se somente se. Então, é falso, verdadeiro, verdadeiro e falso. Aí, no nosso caso, tá? Isso é uma questão recorrente aqui da IBFC, ele faz o seguinte, tá? A IBFC, ela te dá o valor lógico das duas proposições e ela pede o que é correto afirmar. Na verdade, é só você analisar aqui pela tabela verdade que você vai ver qual é o resultado lógico. Quando nós temos aqui um condicional entre duas proposições que são falsas, que é justamente isso aqui, o resultado lógico vai ser verdadeiro. Então, temos aqui o nosso item correto. Vamos marcar aqui a nossa alternativa. Letra C. Bons estudos e até a próxima. Na proposição composta, se João foi ao mercado e comprou um produto, então pagou com desconto se e somente se o produto estava próximo da validade. Desse modo, o total de proposições simples na frase é igual a letra A, 5, letra B, 3, letra C, 2 ou letra D, 4. Bom, aqui nesse caso, nós vamos começar identificando os conectivos. De cara, nós temos aqui um bicondicional, que é o se e somente se. Nós temos aqui um condicional, que é o se então. E nós temos aqui também uma conjunção. Então, aqui no caso, eu vou fazer o seguinte, eu vou representar de forma simbólica. Nós temos aqui essa proposição, que é a primeira, vou chamar de proposição P. Nós temos aqui uma conjunção, que é o E. Temos aqui a segunda proposição, comprou um produto. Temos aqui o condicional, que é o se então. Vou colocar a setinha aqui.
temos essa proposição aqui, pagou com desconto, que eu vou chamar de R. Na sequência, nós temos o conectivo do bicondicional e temos aqui a última proposição. O produto estava próximo da validade. Como é que eu organizo isso aqui dentro dos parênteses e colchetes? Eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou adicionar um plus aqui nessa resolução. O número de proposições simples é 4. Temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4. 4 proposições simples. Aqui é a representação simbólica, que é importante saber fazer. E eu vou te mostrar como é que a gente coloca aqui os colchetes e os parênteses. Então, na ordem de precedência dos conectivos, primeiro a gente realiza o que tiver dentro de parênteses, colchetes, chaves, né? Primeiro a gente vai fazer isso aqui. Depois a gente vai fazer a conjunção, que é o E, disjunção, disjunção exclusiva, condicional e bicondicional. Então, note que o último conectivo que você analisa é o bicondicional. Quando você vai construir aqui a parte simbólica, você marca o último que você tem aqui na tua proposição e vai analisar o seguinte: o que eu tenho dos dois lados? Aqui eu tenho só uma proposição e aqui eu tenho um pacote. Como eu tenho esse pacote, eu vou colocar ele dentro de um colchetes, porque tudo isso aqui tem que ser realizado antes para poder, no final, a gente fazer aqui o bicondicional entre esse resultado e a proposição S. Só que aqui dentro desse colchetes, nós temos o conectivo do condicional. E como o conectivo condicional, ele vai ser o último a ser realizado, então ele vai ser realizado entre essas duas proposições aqui, ó, que é uma conjunção, e a proposição é. Então, temos aqui a representação simbólica. Às vezes, a banca dá a proposição e pede a representação simbólica. Às vezes, ela dá a proposição composta e pede o número de proposições simples. Então, é importante você saber fazer as duas coisas. E a negação? Tá, aqui a gente vai colocar ela nesse ponto. Então, você vai fazer tudo que está aqui dentro e as negações. Depois, você vai fazer o E, o ou, o se então. E por último, você vai fazer aqui o se e somente se, que é o bicondicional. O gabarito da questão vai ser a letra D. Temos 4 proposições simples. Bons estudos e até a próxima. O conectivo cujo valor lógico é falso, se os valores lógicos das proposições conectadas por ele são verdadeiros, é chamado de letra A, disjunção, letra B, disjunção exclusiva, letra C, conjunção ou letra D, bicondicional. Então, o melhor caminho para a gente resolver é montar a tabela verdade. Eu vou considerar aqui 2 proposições. Nós vamos fazer a disjunção entre elas, a disjunção exclusiva, a conjunção e o bicondicional. Então, vamos montar aqui a tabela verdade e fazer aqui certinho, depois a gente analisa. Possibilidade de valores lógicos, verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro com falso, falso com verdadeiro, falso com falso. No caso da disjunção, que é o ou, nós vamos ficar com verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e falso. No caso da disjunção exclusiva, falso, verdadeiro, verdadeiro e falso. No caso da conjunção, primeira linha verdadeira, o restante vai ser falsa. E no caso do bicondicional, nós vamos ficar com verdadeiro, falso, falso e verdadeiro. Bom, eu vou dar um destaque aqui a cada uma das tabelas, tá? No caso da disjunção, nós temos aqui a última linha, que é aqui, é o norte, né? Quando as proposições são falsas, o resultado é falso. No caso da disjunção exclusiva, a gente vai se basear da seguinte maneira. Quando as proposições têm o mesmo valor, verdadeiro e verdadeiro, fica falso. Falso, falso, também fica falso. E as outras duas, né, valores distintos, fica verdadeiro. No caso da conjunção, que é o E, só temos a primeira linha verdadeira. Ambas as proposições verdadeiras geram um resultado verdadeiro. O restante, todo mundo é falso. No caso do bicondicional, quando as proposições são iguais, o resultado é verdadeiro. Então, verdadeiro com verdadeiro fica verdadeiro, falso com falso
também fica verdadeiro, porque os valores são iguais. Valores lógicos. Agora sim, vamos analisar aqui a nossa questão. O conectivo, cujo valor lógico é falso, então eu quero que o valor seja falso, se os valores lógicos das proposições conectadas por ele são verdadeiros. Então você vai ter duas proposições conectadas, né? A gente vai colocar aqui um conectivo nessa caixinha, e o resultado vai ser falso. Então, qual é o conectivo que eu vou colocar aqui que resulta em falso? Verdadeiro com verdadeiro, se for um ou, o resultado é verdadeiro. Não é o que quero. Então, não é a letra A. Tá? Verdadeiro com verdadeiro, se for um ou, resulta em falso, que é justamente o que eu quero. Então, o conectivo que a gente vai estar usando aqui é a disjunção exclusiva. Se a gente fizer aqui a conjunção, o resultado é verdadeiro. Se fizer o bicondicional, se e somente se, o resultado também é verdadeiro. Então, ele analisou basicamente a primeira linha. Na primeira linha, nós só temos aqui, ó, para esses quatro conectivos, né, analisados, o resultado falso para uma disjunção exclusiva. Conjunção, bicondicional e disjunção apresentam valores verdadeiros e apenas a disjunção exclusiva apresentou o resultado falso. Então, o nosso gabarito é a letra B. Com relação ao raciocínio lógico proposicional, é correto afirmar que, bom, nessa questão nós vamos ter que construir a tabela verdade para disjunção, conjunção, bicondicional e disjunção exclusiva. E aí, com a tabela verdade, a gente vai fazer a análise. Então, temos aqui duas proposições. Vamos fazer aqui a tabela do ou, a tabela do e, se somente se, e vamos fazer a tabela também do ou. Então, já vou deixar aqui arrumado. Tá? Vamos construir nossa tabela. Verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro com falso, falso com verdadeiro, falso com falso. Bom, no caso do ou, verdade, 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 falso. No caso do e, verdadeiro, falso, falso e falso. Bicondicional, verdadeiro, falso, falso e verdadeiro. E no caso do ou, falso, verdadeiro, verdadeiro e falso. Bom, agora a gente consegue analisar. O valor lógico da disjunção entre duas proposições é verdade somente se os valores lógicos das duas proposições forem verdadeiros. O primeiro item está errado. Por quê? Nós temos três linhas aqui, ó, no ou, que vai ser verdadeiro. Eu não preciso ter as duas verdadeiras. Só preciso que uma delas seja verdade. Então, isso aqui não está correto. Se eu tiver as duas, também vai ser verdade. Mas se eu tiver pelo menos uma, já garante. No caso do B, o valor lógico da conjunção entre duas proposições é falso somente se os valores lógicos das duas proposições forem falsos. Não é. No caso aqui do E, que é a nossa conjunção, quando é que ela vai ser falsa? Quando um dos valores for falso. Se os dois forem falsos, também vai ser. Mas se eu tiver pelo menos um, já fica falso. Então, isso aqui, ó, tá fora. Letra C. O valor lógico do bicondicional, que é o se e somente se, né, no caso, que é esse aqui, entre duas proposições, é verdade somente se os valores lógicos das duas proposições forem verdadeiros. Olha só, eu posso ter aqui os dois verdadeiros resultando em verdade. Ok. Mas se os dois forem falsos, também vai ser verdadeiro. Então, nesse caso aqui, ó, isso aqui está fora. E a letra D, que vai ser o gabarito. O valor lógico da disjunção exclusiva, que é o ou, entre duas proposições, é verdade somente se apenas um dos valores lógicos das proposições for verdadeiro. Então, quando um valor é verdadeiro, apenas um, o resultado lógico aqui vai ser verdade. Tá? Se eu tiver os dois verdadeiros, o resultado é falso. Se eu tiver os dois falsos, o resultado também é falso. Então, gabarito, letra D. O conectivo cujo valor lógico se altera se os valores lógicos das proposições entre ele se alternarem
e forem diferentes, é chamado de. Bom, aqui no caso, qual é a dica? Você vai construir a tabela verdade para esses conectivos e depois a gente analisa. Então, vamos considerar aqui duas proposições. Colocamos todas as possibilidades de valores lógicos entre elas. E aí, nós construímos aqui a tabela verdade da disjunção, que vai ser aqui o ou. Então, olha só. A disjunção entre duas proposições só será falsa se ambas forem falsas. Então, o restante vai ser verdadeiro. Disjunção exclusiva, que é o ou. Quando as proposições têm o mesmo valor lógico, o resultado é falso. Então, aqui vai ser falso e aqui também. E nas demais, verdadeiro. Bicondicional. O bicondicional é o contrário da disjunção exclusiva. Então, aqui é verdadeiro, falso, falso e verdadeiro. E nós temos também aqui o condicional, que é o sim então. Então, o condicional só tem a segunda linha falsa, tá? Verdadeiro, falso, resulta em falso, o restante dos casos serão verdadeiros. Agora, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai voltar aqui no enunciado para entender o que ele está querendo. Olha só, o conectivo cujo valor lógico se altera, né, ele muda, se os valores lógicos das proposições entre ele se alternarem. O que é se alternar? É você ter o seguinte, ó, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. Então, basicamente, a questão ela está pautada aqui, ó, nessas duas linhas. E aí a gente vai olhar lá na disjunção, o que acontece? Continua verdadeiro quando ele alterna. Lá na disjunção exclusiva, continua aqui a mesma coisa. Não mudou nada. Houve a alternação entre a alternância, aqui no caso, né, entre verdadeiro e falso, falso e verdadeiro, manteve a mesma coisa. No bicondicional, manteve aqui a mesma coisa. Agora, lá no condicional, olha só o que acontece. Um vai ser falso e o outro vai ser verdadeiro. Então, quer dizer, quando muda aqui, ó, essa ordem, quando ela muda, no condicional, que é o se então, você vai ter alteração. Nos demais, né, nos que foram fornecidos aqui, a gente não tem alteração. Aqui mantém verdadeiro e aqui mantém falso. Então, nosso gabarito vai ser a letra D. Sabendo que o valor lógico de uma proposição simples é verdade e o valor lógico de outra proposição é falso, então é correto afirmar que, letra A, o valor lógico da disjunção inclusiva entre as duas proposições é falso. Letra B, o valor lógico da conjunção entre as duas proposições é verdade. Letra C, o valor lógico do bicondicional entre as duas proposições é verdade. Letra D, o valor lógico da disjunção exclusiva entre as duas proposições é verdade. E a letra E, o valor lógico do condicional entre as duas proposições em qualquer ordem é falso. Bom, aqui nesse caso a gente vai fazer o seguinte, vai construir a tabela verdade para os 5 conectivos e depois nós analisamos. Então, consideramos aqui duas proposições quaisquer, consideramos aqui todas as possibilidades de valores lógicos, né, as combinações, e eu vou construir aqui na ordem certinho. Então, primeiro a conjunção, depois a disjunção, disjunção exclusiva, condicional e o bicondicional. Então, aqui vai ser a tabela verdade completa. Minha sugestão é que pratique bastante essa construção. Ela dura em torno de 2 a 3 minutos, mas construindo uma vez você pode usar na prova toda. Então, olha só, aqui no caso da conjunção, que é o E, a gente vai ter a primeira verdadeira, o restante vai ser todo mundo falso. Aqui no caso do ou, que é a disjunção ou disjunção inclusiva, tá? Ela pode aparecer como disjunção ou disjunção inclusiva. Nós vamos ficar com verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e falso. Aqui nós temos o ou, que é a disjunção exclusiva, tá? Aqui é a conjunção, disjunção inclusiva, disjunção exclusiva. No caso do ou, quando as proposições têm o mesmo valor, né, no caso aqui verdadeiro e verdadeiro, fica falso. Falso e falso também vai ficar falso. E aqui nós temos verdadeiro. Aqui nós temos o condicional, que é o sim então. O sim então só tem a segunda linha falsa. Verdadeiro, falso, resulta em falso. O restante
todo mundo é verdadeiro. E aqui é o bicondicional, que é o se e somente se. Bom, no caso do bicondicional, quando as proposições são iguais, o resultado é verdadeiro, e quando elas são distintas, o resultado é falso. Aí agora que eu tenho as tabelas construídas, né, conjunção, disjunção exclusiva, condicional e bicondicional, a gente vai fazer essa análise. A análise é a seguinte: ele me dá duas proposições, uma é verdade e a outra é falsa, tá? Então você vai ter o seguinte, ó, por exemplo, a conjunção verdadeiro e falso. Qual é o resultado dessa proposição? Você vai vir aqui, ó, nessa linha, verdadeiro e falso, vai olhar aqui na conjunção. Qual é o resultado? Falso. E olha só o que ele diz aqui. O valor lógico da conjunção entre as duas proposições é verdade. Esse aqui está errado. Você vai vir aqui na disjunção inclusiva, tá? Que é o ou, e nós vamos ter aqui o resultado verdadeiro. Ele diz aqui o seguinte: o valor lógico da disjunção inclusiva entre as duas proposições é falso. Isso aqui não está correto. Tá? Letra C. O valor lógico do bicondicional entre as duas proposições é verdade. Eu vou lá no bicondicional, vou observar que é falso. Então, não é essa daqui. Na letra D, o valor lógico da disjunção exclusiva, que no caso é o ou, entre as duas proposições, é verdade. Vamos observar aqui, ó, verdadeiro, ou, encontramos aqui a nossa resposta. E na letra E ele diz o seguinte: o valor lógico do condicional entre as duas proposições, em qualquer ordem, é falso. Negativo. Verdadeiro com falso resulta em falso. Beleza. Agora, falso com verdadeiro resultaria em verdadeiro. Então, gabarito da questão, letra D. De acordo com a definição de valor lógico dos conectivos lógicos, é correto afirmar que... Bom, aqui nesse caso, nós vamos precisar da tabela verdade. Então, o que eu vou fazer? Vou construir a tabela verdade para depois fazer a aplicação. Então, dado que eu tenho aqui duas proposições, a gente considera aqui todas as possibilidades de valores lógicos, e aí nós vamos construir a tabela verdade. Primeiro eu vou fazer a conjunção, tá? Que é o E, verdadeiro, falso, falso e falso. Depois a gente faz a disjunção, que é o ou, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e falso. Disjunção exclusiva, que é o ou. A gente vai ficar com falso, verdadeiro, verdadeiro e falso. Fazemos aqui a tabela do condicional. Condicional é o se então. Nós vamos ter aqui a segunda linha falsa e o restante verdadeiro. E fazemos aqui a tabela verdade também do bicondicional, que é o se e somente se. Então, temos aqui verdadeiro, falso, falso e verdadeiro. Aí, com a tabela verdade completa, a gente faz a análise. Caso você já saiba da tabela verdade de cabeça, ótimo, é só fazer a aplicação. Se não souber, eu aconselho que você aprenda a construir essa tabela, constrói ela em algum ponto da prova e depois faz a aplicação. Então, olha só, nós temos aqui, na letra A, ele diz o seguinte, que se os valores lógicos de duas proposições forem falsos, então o valor lógico do condicional. Então, a gente vai ter o seguinte, ó, falso. Se falso, então falso. Qual é o resultado lógico? Verdadeiro. Ele está dizendo para mim que vai ser falso. Então, não é a letra A. Letra B. Se os valores lógicos de duas proposições forem falsos, então o valor lógico do bicondicional entre as proposições é falso. Então, vai ser falso, se, somente se, falso, resultando em verdadeiro. Aqui ele coloca que é falso, então não é o que eu quero. Na letra C, se os valores lógicos de duas proposições forem falsos, então o valor lógico da conjunção entre as proposições é verdade. Então, vai ser falso e falso, resultando em falso. Aqui ele colocou que vai ser verdade. Então, isso aqui também não está correto. Letra D. Se os valores lógicos de duas proposições forem falsos, então o valor lógico da disjunção
entre as proposições é verdade. Falso ou falso resulta em falso. Não é isso aqui também. E a letra E, que vai ser a alternativa correta, diz aqui o seguinte: se os valores lógicos de duas proposições forem falsos, então o valor lógico do condicional entre as proposições é verdade. Então vai ser falso. Se falso, então falso, tá? Porque é um condicional que resulta em verdadeiro, conforme a tabela verdade. Então, nosso gabarito, letra E, bons estudos e até a próxima.